Muito boa noite, eu sou o professor Wanderson e vamos dar continuidade aí ao nosso estudo da Lei 050 de 91, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Gonçalo. Na aula 3, do nosso curso gratuito, nós iniciamos o estudo desse estatuto e eu dividi aí para ser estudado em 3 videoaulas. Essa é a segunda videoaula do estatuto. Iremos estudar aqui os direitos e vantagens, Dos direitos, no capítulo 1, seção 1, da remuneração. Artigo 44. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido de vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecido em lei. Remuneração, geralmente as pessoas se referem como a remuneração bruta. Isso aqui é importante você saber a diferença de remuneração e vencimento, porque cai muito na prova e os candidatos acabam errando. Por isso que é bom memorizar. Artigo 45. O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em lei, reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação nos termos do inciso 13 do artigo 37 da Constituição. Aí a gente vai lá ver no 37, inciso 13, que diz aqui: é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal de serviço público. Não existe essa vinculação ou equiparação de um cargo, de um vencimento com outro cargo, para gerar aquele reajuste de efeito cascata. Então não pode, por exemplo, guarda municipal, o salário, a remuneração, o vencimento do guarda municipal ficar vinculado à remuneração de um policial civil, por exemplo. Aí toda vez que um policial civil ou policial militar tiver um reajuste, automaticamente teria reajuste aí por conta dessa vinculação. Então a Constituição Federal ela veda categoricamente essa vinculação no inciso 13 do artigo 37. Então, é a lei do município, o valor que é fixado em lei, que vai definir o vencimento. Parágrafo 1º. O vencimento dos cargos públicos é irredutível. Porém, a remuneração observará o que dispuser a Constituição Federal. Então, o vencimento dos cargos públicos ele é sempre irredutível, quer dizer, não pode sofrer redução salarial. Parágrafo 2º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas no mesmo poder, ou entre servidores dos poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Então, digamos, um agente administrativo de uma secretaria, ela tem, é assegurada, no caso, a isonomia de vencimento, a igualdade de vencimento desse cargo, por ter atribuições iguais ou assemelhadas. Ou entre servidores dos poderes ressalvadas as vantagens de caráter individual, que pode ser gratificação do tempo de serviço, é de caráter individual, adicional de qualificação, um valor a mais que o servidor ele passa a receber por se qualificar ou completar, ou no caso um cargo de nível médio, o servidor ele vem a concluir um nível superior, ele recebe um valor a mais por isso, então isso é ressalvado, isso pode acontecer, Mas o vencimento ele deve ser igual, isso é assegurado a isonomia, a igualdade de vencimento de cargos de atribuições iguais. Também relativas à natureza ou local de trabalho. Por exemplo, tem funções de trabalho ali que tem periculosidade, insalubridade, que pode também fazer essa diferença e não vai dar direito a essa isonomia de vencimento no cargo que tenha a diferença relativa à natureza ou local de trabalho. 46. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, a importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título pelo prefeito municipal. Parágrafo único. A vedação do caput deste artigo não se aplica aos servidores que exercem a acumulação de cargos constitucionalmente permitida pelo artigo 37, inciso 16 da Constituição da República. Esse 46, ele na verdade, ele está linkado à Constituição no momento que a Constituição
ela impõe um teto remuneratório para os servidores de um determinado poder. Então, dentro do poder executivo, né, o salário de referência como teto é o do prefeito. Então, nenhum servidor público do poder executivo poderá receber mais do que o prefeito. A Constituição Federal ela prevê isso também. Tá? Então, o artigo 37 ele vai falar também, né, Não, ele fala da administração do 37 e assim ele vai à frente falando do teto constitucional, né? Vou voltar aqui. Então, 37 vai falar da administração pública. E o inciso 11, quando ele vai estabelecer o teto remuneratório conforme o ente federado, né? Pode ser União, Estado, Distrito Federal ou município, e os seus poderes. Por exemplo, aqui ele já determina, vamos direto para o prefeito para não enrolar muito a cabeça, mas é bastante importante quando a gente for estudar em direito constitucional, a gente vai estudar sobre isso aqui, né? Vai detalhar melhor. Mas aqui, ó, aplica-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito. Então, o limite, o teto, né, o salário de referência como limite, que ninguém pode receber mais do que o prefeito municipal, né? Aí na União ele vai dizendo conforme os poderes, né, dentro do judiciário, a remuneração, o subsídio mensal do ministro do Supremo Tribunal Federal, e assim ele vai dizendo, né, no âmbito do Estado, subsídio do governador, se for do legislativo é dos deputados, se for do judiciário é o desembargador do Tribunal de Justiça e assim sucessivamente, né? Então, o artigo 46 do Estatuto de São Gonçalo, ele faz esse link com a Constituição Federal. 47. O servidor não perceberá a remuneração dos dias que faltar o serviço. Então, faltou o serviço, foi constatado, registrado, desconto do dia que faltar. Então, o servidor ele não vai perceber a remuneração do dia que faltar. 2. A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas. Mesma coisa também aqui. Artigo 48. No caso de faltas sucessivas, serão computados, para efeito de descontos, os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos intercalados. Então, o sujeito ele falta numa sexta-feira, para efeito de desconto, né, nas faltas aí, eles vão considerar a falta da sexta, do sábado, do domingo, se tivesse feriado na segunda também. E assim, cabra toma um desconto aí pesado, né? 49. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedente a 10ª parte da remuneração ao provento em valores atualizados. Parágrafo único. Independentemente do ressarcimento previsto neste artigo, o recebimento de quantias indevidas poderá implicar em processo disciplinar para apuração das responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis. Artigo 50. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver aposentadoria e disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitá-lo. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa e cobrança judicial. Artigo 51. O vencimento, a remuneração e o provento não sofrerão desconto além dos previstos em lei, nem serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo quando se tratar de prestação de alimentos determinados judicialmente, reposição e indenização à Fazenda Pública e dívida à Fazenda Pública. Então a remuneração aqui ela é impenhorável, né? Então já segue aí o que prevê a lei da impenhorabilidade dos salários e subsídios aí. Provento é a remuneração que recebe o aposentado. Então, só o aposentado é que recebe provento. A gente viu que a remuneração é a soma do vencimento mais as vantagens, né? E o vencimento é o salário base, podemos assim dizer, né?
Então, o desconto do salário, né, no salário do servidor, na remuneração do servidor, se for aposentado, ou do provento, ela só pode ocorrer quando se tratar de prestação de alimentos, né, se for pensão alimentícia, decidido judicialmente, por determinação judicial, ou reposição, indenização à fazenda ou dívida à fazenda pública. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá ser efetuado desconto em sua remuneração em favor de entidade sindical ou quaisquer outras por ele indicadas, desde que credenciada para tanto pela administração municipal. Então, o desconto para sindicato, empréstimo, o servidor ele pode autorizar o desconto no seu próprio contra-cheque. 52. A revisão geral do vencimento dos servidores públicos far-se-á através de lei. Tem aquela revisão geral anual que a Constituição prevê, né? Todo ano a reposição das perdas inflacionárias aí, né? Essa revisão geral, ela é sempre feita por lei. Então, tem que ter uma lei para isso. Vamos agora para a seção 2, falar das diárias. Artigo 53. O servidor que, a serviço, se afastar do município em caráter eventual ou transitório, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção, observado o disposto no artigo 57 deste Estatuto. Então aí, o servidor que for fazer um curso, ou se for para uma missão representando o município em outro município, né, ou qualquer ponto do território nacional, ele vai fazer jus aí a passagens diárias para cobrir toda a despesa com alimentação, pousada e seu deslocamento, né, do aeroporto, da rodoviária, né, para pagar táxi, ou seja o que for, Uber, né, que agora tem um Uber. E aí, observar o 57. O que diz o 57? O Poder Executivo, através de ato, fixará os valores das diárias, observando em sua elaboração a natureza, o local, as condições de serviço e cargo ocupado pelo servidor. Geralmente, o Poder Executivo ele emite um decreto, né, fixando ali os valores das diárias. Geralmente, diária para municípios aí até 100 km, ganha X, sei lá, R$50, se ele fizer uma missão numa diária. Para o município distante 200 km, X, entendeu? Outro estado, né? Distante para Brasília, por exemplo, tem uma despesa maior, aí é um valor de R$500, por exemplo, a diária, né? Aí fica 10 dias lá, vai ganhar 5 mil de diária. Mas ele tem que ir para... só vai ter direito a diária se ele for a serviço, né? Então, porque o 53 ele é claro. O servidor que a serviço se afastar do município em caráter eventual ou transitório, né? Se for fazer uma atividade particular, não faz jus à diária. 54. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora do município. Digamos que o pessoal da Guarda Municipal, no caso, dá o exemplo do Guarda Municipal. Em São Gonçalo, ele vem para uma cerimônia alusiva ao aniversário das guardas municipais no Brasil. Aí vai ter uma cerimônia aí de homenagem na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aí os guardas municipais de vários municípios aí do estado, eles vão se deslocar até a Assembleia Legislativa. Se houver previsão na lei de São Gonçalo, esse deslocamento aí que não vai exigir pernoite, ele faz jus aí para um dia de afastamento. Se for em Brasília, por exemplo, no Congresso Nacional, aí ele vai, pega o voo pela manhã, participa lá da atividade e volta no mesmo dia sem pernoite, né, sem dormir lá para o outro dia. Então ele vai fazer jus aí a metade, né, a metade do valor da diária por esse deslocamento. Então, é importante isso, cair uma questão na prova, ele vai sempre dar um caso concreto. Fulano de tal se deslocou no dia tal, mas não pernoitou, ele faz jus à diária por inteiro, completa. Então geralmente é nesse estilo que cai alguma questão para calcular a diária, né? Para dizer se faz jus à diária integral ou a metade, por exemplo. O servidor que perceber diárias e não se afastar do município por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-lo integralmente no prazo de 5 dias. Às vezes acontece muito, né? Às vezes tem uma missão para ir, ou um congresso, um curso para realizar, e aí é cancelado ou adiado, né? Só que o servidor ele recebe o valor referente às diárias antes dele se deslocar, antes dele viajar. E se for cancelado, ele tem que devolver esse dinheiro aí para o município, né? E aqui o artigo 55 ele dá o prazo. Então,
decorem esses prazos da lei. Todas as leis que vocês estudarem e tiverem prazos, é importante vocês anotarem, destacarem, porque sempre eles perguntam na prova, né? Aqui é um exemplo, ó, 5 dias para o servidor devolver o valor que ele recebeu de diária por não ter se afastado por qualquer motivo. Então, 5 dias. Aí ele cai numa questão lá, qual o prazo que o servidor é obrigado a restituir integralmente a diária em caso de não realizar um afastamento, não realizar a viagem a serviço, né, por qualquer motivo no município. Aí vai pedir lá, 3 dias ele tem que devolver, 5, 10, 15, 30 dias. Aí aqui, ó, para devolver as diárias por não ter se deslocado, o servidor tem 5 dias. Artigo 56. Na hipótese de o servidor retornar ao município em prazo menor do que o previsto para seu afastamento, deverá restituir as diárias percebidas em excesso em igual prazo. Então aqui é uma situação parecida. De repente ele, digamos que o curso dele, ou a missão, né, que ele ia fazer fora, iria recebeu no caso a diária referente a 10 dias. Aí ele volta, aí a missão só, em vez de durar 10 dias, só vai durar 5 dias. Então ele recebe, como ele já recebeu dos 10, ele fica obrigado, né, a restituir as diárias recebidas em excesso. Né? Como anteriormente seria 10 dias, ele só ficou 5, então ele tem que devolver os outros 5. E o prazo é o mesmo. Deverá restituir as diárias recebidas em excesso em igual prazo também. Nesse caso, se ele recebeu por um prazo X e ele ficou a metade desse prazo, né, um prazo inferior ao que estava definido anteriormente, ele também tem que devolver essa diária em excesso em 5 dias também. É igual ao prazo lá do 55. Né? Artigo 57. O Poder Executivo, através de ato, fixará os valores das diárias, observando em sua elaboração a natureza local, as condições do serviço e o cargo ocupado pelo servidor. Geralmente, quem exerce cargo de chefia recebe o valor maior, né? Como os militares, o oficial geralmente recebe maior do que o praça, né? Sargento geralmente ganha mais do que o soldado, o tenente, capitão ganha mais do que o sargento, que é o subtenente, e o coronel, o tenente-coronel major geralmente recebe mais do que o tenente. Isso aí conforme a natureza. Então, no serviço público também, civil é a mesma coisa. Na guarda municipal, o cara é o chefe da guarda, o chefe de uma inspetoria. Provavelmente ele vai receber o valor de diária maior do que o guarda que não exerce uma atividade de chefia, por exemplo. E geralmente cidades que tem uma situação de o acesso mais complicado, por exemplo, Amazonas, né? Estado do Amazonas, cidades do estado do Amazonas, Mato Grosso, Acre. Geralmente o valor da diária nesses estados, as cidades nesses estados, os valores da diária acabam sendo bem maior por conta do deslocamento. Né? Então, quando ele for elaborar, o chefe do executivo, quando ele vai elaborar e fixar os valores das diárias, ele observa isso. Parágrafo único. No ato, deverá constar a distância mínima do município para recebimento de diárias. Eu já vi municípios aí disponibilizando nas suas leis, né, ou no decreto ato do chefe do executivo, geralmente só faz uso de diária se houver um deslocamento acima de 100 km. Né? Então, no caso de São Gonçalo, por exemplo, eu tinha dado o exemplo da Assembleia Legislativa, se fosse 100 km, por exemplo, quem viesse de São Gonçalo para cá não iria receber diária por conta dessa distância. Né? Não chega a ser a 100 km. Da aposentadoria. O servidor público será aposentado por invalidez permanente com proventos integrais. O servidor público será aposentado por invalidez permanente com proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, quando decorrente de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável relacionadas em ato do Poder Executivo. Então aqui ele vai receber os proventos integrais, né? A aposentadoria por invalidez,
se ele sofreu um acidente decorrente, se ele sofrer acidente em serviço, né? Então ele vai se aposentar por invalidez permanente, ou se ele for cometido por alguma moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. E aí ele vai dizer que, a lei diz, no caso, que vai ser relacionado em ato do Poder Executivo. E aqui em vermelho, a lei já cita quais são essas doenças graves, contagiosas e incuráveis relacionadas no ato do Poder Executivo. No caso, foi o decreto 318 de 93, que ele diz aqui, relaciona as doenças. Então, no município de São Gonçalo já tem essas doenças relacionadas. Consideram-se doenças graves contagiosas ou incuráveis, as seguintes tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e estados avançados no mal de Paget, osteite deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS, e outros que a lei vier a indicar com base na medicina especializada. Segunda hipótese de aposentadoria do servidor, né? Importantíssimo memorizar tudo isso aqui, tá? Geralmente cai na prova e muita gente, por não ter lido, por pura falta de leitura do artigo da lei, acaba não acertando uma questão que não é difícil. Então, aposentadoria geralmente cai sim sobre ou aposentadoria por invalidez, ou a compulsória, ou a voluntária, né? Ele vai perguntar qual é. Compulsória. Aposentadoria do servidor público compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. A Constituição Federal acabou fazendo essa alteração aí para 75 anos, tá? Então, a aposentadoria compulsória ocorre agora aos 75 anos de idade. Segundo a Constituição, aos 75 anos de idade, apesar de estar 70 anos a lei, mas a lei não foi atualizada para isso. Voluntariamente. Aí tem algumas hipóteses aqui. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com proventos integrais. Aos 30 anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor, e aos 25 anos, se professora, com proventos integrais. Aos 30 anos de serviço, se homem, aos 25 anos, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Aos 25 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º, lei complementar, estabelecerá os casos das exceções ao disposto no inciso 3, alíneas A e C, no caso de atividades, do exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. Parágrafo 2º, tempo de serviço federal, estadual e municipal será computado integralmente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Importante. Você, o servidor público aí, que já é servidor público num cargo que tem uma remuneração menor, quis ir para a guarda municipal, todo o tempo de serviço que você tiver, se for no âmbito federal, estadual ou municipal, ele vai ser computado integralmente para efeito de aposentadoria e disponibilidade no município de São Gonçalo. Para isso, você vai ter que levar uma certidão do tempo prestado no serviço público anterior que você estava prestando, e aí você faz a averbação desse tempo e ele vai contar, né? Digamos que você já é 15 anos servidor público de outro município, e aí você presta esse concurso, né? É aprovado. E aí, esses 15 anos que você prestou no serviço público de outro município, até do estado ou federal, ele vai, após averbado, né? Você vai levar uma certidão dizendo que trabalhou esses 15 anos em outro órgão, né? Seja federal, estadual ou municipal, ele vai contar integralmente para efeitos de aposentadoria. No caso, você não vai precisar trabalhar o tempo todo desprezando esse tempo anterior, ele vai contar sim, tá? Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data em que se modificar o vencimento do servidor em atividade, e serão estendidos ao inativo os benefícios ou vantagens posteriormente concedidos ao servidor em atividade, mesmo quando decorrente de transformação ou reclassificação de cargo ou função em que se tiver dado a aposentadoria na forma da lei.
Parágrafo 4º. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 5º. O servidor afastar-se-á da atividade a partir da data do deferimento do pedido de aposentadoria. Parágrafo 6º. No caso do pedido de aposentadoria compulsória, o servidor é dispensado do comparecimento ao serviço a partir da data em que completar a idade limite, não se lhe computando para nenhum efeito o tempo de serviço posterior ao limite. Parágrafo 7º. Uma aposentadoria por invalidez será sempre precedida de licença por período contínuo não inferior a 24 meses, salvo se a junta médica concluir desde logo por incapacidade definitiva do servidor. Para efeito de aposentadoria, assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada rural ou urbana, nos termos do parágrafo 2º do artigo 202 da Constituição. Vamos lá dar uma olhada? O que diz o 202, parágrafo 2º da Constituição? O 202, parágrafo 2º diz assim: 202, parágrafo 2º, é isso. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefício das entidades de previdência privadas não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como a exceção dos benefícios concedidos não integra a remuneração dos participantes nos termos da lei. Não disse muita coisa não, né? Mas vamos ver aqui. Para efeito de aposentadoria assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural ou urbana, nos termos do parágrafo 2º do artigo 202 da Constituição Federal. Ele fala que o tempo que você, no caso, antes de você ser servidor público, você era da iniciativa privada, prestou serviço numa empresa, num comércio, com carteira assinada, e contribuiu para o INSS, né? Então, todo aquele tempo do INSS que a pessoa contribuiu, ele vai contar também para a administração pública, para fim de aposentadoria, tá? Então, para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem desse tempo de serviço na atividade privada, tá? Então, tem muita gente aí que trabalhou 20, 30 anos na iniciativa privada, aí está cansada aí dessa vida, né, de carteira assinada, sempre procurando emprego, brigando, né, buscando trabalho, e aí fica por muito tempo, aí muda, e aí ele quer ter a estabilidade. Faz o concurso, aquele tempo prestado na iniciativa privada, ele vai contar para fim de aposentadoria na administração pública. Parágrafo 9º. O servidor público que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causaram sua aposentadoria por invalidez terá direito para todos os fins, salvo para o de promoção, a contagem do tempo relativo ao período de afastamento. As aposentadorias e pensões serão concedidas pelas autoridades competentes e mantidas pelo órgão previdenciário municipal. Em São Gonçalo tem o Instituto, né, de Previdência dos Servidores. Previdência e Assistência aos Servidores. Acho que é ISPAG, né? O Instituto lá de Previdência Municipal. Parágrafo 11. O recebimento indevido de benefício havido por fraude, dolo ou má-fé implicará na devolução ao horário do total ou ferido devidamente atualizado, sem prejuízo da ação cabível. Artigo 59. Para efeito de aposentadoria, os servidores municipais que tenham exercido, quando a atividade por mais de 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalado, cargo ou função gratificada, terá incorporado aos seus proventos o valor do símbolo do cargo ou da função de confiança. Isso aqui também pode cair na prova, né? Então, o servidor que ele exercer na atividade 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalados, o cargo ou função gratificada, ele incorpora aos seus proventos o valor do símbolo do cargo. Então, ele exerceu um cargo de chefia,
recebe aquela gratificação ali, digamos, R$ 5.000, o cara guarda, 3.500 e ficou chefe aí por 5 anos consecutivos, né? Aquela gratificação de chefe que ele tem, ela vai ser incorporada aos seus proventos, né? Aos seus proventos por ter desempenhado essa função. Então, para efeito de aposentadoria, os servidores municipais que têm exercido, quando em atividade, por mais de 5 anos consecutivos, ou 10 anos intercalados, cargo ou função gratificada terá incorporado aos seus proventos o valor do símbolo do cargo ou da função de confiança. Tá? Então, para efeito de aposentadoria. Então, também pode ser os 10 anos intercalados. O cara ficou 2 anos aqui, aí passa 5 anos sem exercer função gratificada, o cargo em comissão. Aí depois ele, mais 3 anos ali, 2 ali, 2 ali, até fazer os 10 anos intercalados. Também ele vai ter esse direito, segundo o artigo 59. Parágrafo único. Será incorporado o símbolo do cargo ou função de maior valor, desde que exercido por 1 ano ininterruptamente. Tem isso também. 1 ano ininterruptamente. Então não pode ficar quebrado 6 meses, 9 meses e 1, não. Tem que ser 1 ano ininterruptamente. 60. Fazem parte dos proventos da aposentadoria, além do vencimento e o estabelecido no artigo anterior, as vantagens especificadas no artigo 62. Incisos 5, 11 e 13. Quais são? Aí ele está aqui, ó. 62. 5. Adicional tempo de serviço. 11. Adicional de risco de vida. E o 13. Salário e família. Então, fazem parte também, além do que está previsto no anterior, né, que é isso aqui, né? O 5, 11 e 13. O servidor ocupante cargo de provimento efetivo de fiscal de tributos, fiscal de rendas, agente fiscal de obras, fiscal de postura e fiscal de transporte terão incorporados nos proventos da aposentadoria o adicional previsto no inciso 10, artigo 62, calculado proporcionalmente, levando em consideração o tempo de exercício nos cargos e efetivo recebimento do referido adicional. Que adicional é esse? 10. O adicional de produtividade. Então, quando ele passar para inatividade, quando ele se aposentar, os cargos aí de fiscal de tributos, fiscal de renda, agente fiscal de obras, fiscal de postura e fiscal de transporte, ele vai incorporar quando ele se aposentar. Né? 61. Serão computados em dobro para efeito de aposentadoria, licença-prêmio e férias não gozadas. Parágrafo único. As férias só serão computadas quando não gozadas, conforme o artigo 146 e seus parágrafos. Né? A gente pode até dar um pulo lá para ver. 146 e seus parágrafos. Somente por imperiosa necessidade de serviço o servidor deixará de gozar férias. Então, a gente vai ler depois, mas praticamente todos os servidores eles devem gozar férias, né? Para não acumular nada disso, né? Então é por imperiosa necessidade de serviço. Então, em regra, tem que tirar férias. Então, as férias só serão computadas quando não gozado, conforme 146 seus parágrafos. Então, dificilmente isso vai acontecer, mas é importante saber, pode cair na prova. Isso aqui também pode cair na prova, tá? Gratificações e adicionais. Além do vencimento, poderão ser pagos aos servidores seguintes vantagens. Isso aqui pode cair numa questão de verdadeiro ou falso, ou de você relacionar uma coluna com a outra. Então é importante saber. Tem que dar uma leiturazinha aí. Gratificações. Vai do 1 ao 4, né? Quais são essas gratificações? Pelo exercício de cargo em comissão, gratificação de função, gratificação natalina, é o 13º, né? Gratificação por exercício do cargo em tempo integral e dedicação exclusiva. Tem casos aí que pode acontecer, né? Professor, por exemplo, que ele pode acumular, mas ele pode receber uma gratificação por se dedicar exclusivamente em tempo integral. Adicional por tempo de serviço. Agora são os adicionais, são vários, né? Adicional por tempo de serviço, adicional pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de férias, adicional de produtividade, adicional de risco de vida, adicional de quebra de caixa, salário família, auxílio doença, vale transporte, adicional de desempenho funcional, produtividade de emergência, produtividade de plantonista,
produtividade de diarista, produtividade de saúde 1, produtividade de saúde 2 e gratificação de magistério. Conforme o artigo 8º da Lei 37/97, o Poder Executivo, através de ato próprio, poderá estender ao servidor de autarquias e fundações municipais as vantagens dos incisos 10, 16 e 19 do 62. Adicional de produtividade, desempenho funcional e produtividade de diarista. Isso aqui pode ir também, você tem que fazer essa anotaçãozinha aí, tá? 63. As gratificações dos adicionais somente se incorporarão ao vencimento ou provento nos casos indicados em lei. Importante, tudo que tem prazo, percentual, geralmente eles colocam na prova, tá? O adicional previsto no inciso 16 será concedido até o limite de 100% do vencimento básico do servidor, observado o disposto do 65 desta lei. Tá? Então, qual é? O 16, adicional de desempenho funcional, até 100% do vencimento básico do servidor, observado o 65. Então, o 65 vai dizer aqui, ó, as vantagens previstas do 1 ao 13, 62, não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de outros acréscimos pecuniários anteriores, sob o mesmo domínio ou idêntico fundamento. 64. Os servidores ocupantes de carga em comissão não farão jus a qualquer vantagem que tenha por pressuposto a não temporalidade no serviço público. As vantagens previstas do 1 ao 13, do 62, não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Importante fazer as remissões aqui, as anotações do lado, conforme esses artigos, tá? Vou nem ler para não ficar muito pesado aqui, mas é importante fazer as anotações lá dos incisos, né, respectivos. Das gratificações pelo exercício de cargo em comissão e de função gratificada. Ao servidor investido em função de chefia é devido a gratificação pelo seu exercício. O valor das gratificações previsto no artigo anterior será estabelecido na lei municipal vigente. O exercício de função gratificada ou de cargo em comissão só assegurará ao servidor o direito à sua remuneração durante o período em que estiver exercendo o cargo ou função, salvo disposto no artigo 66. O que diz o 66? Assim. No caso, ele vai receber a função gratificada, aquela gratificação, mas se ele sair no gozo de licença de férias, né, ou no gozo de férias, licença maternidade, paternidade e prêmio, ele continua recebendo essa gratificação. Não vai cessar por ele sair naquelas licenças ali. O cargo em comissão e a função gratificada serão providos mediante livre escolha do prefeito municipal. Então, quem vai escolher os cargos em comissão e função gratificada vai ser o prefeito municipal. Que ele pode delegar, né? Os atos também podem ser delegados para o secretário. Mas a lei diz que vai ser escolha do prefeito. Se cair na prova, você já sabe que quem escolhe cargo em comissão e função gratificada é mediante livre escolha do prefeito. Tá na lei, artigo 70 do Estatuto dos Servidores de São Gonçalo. Da gratificação natalina. A gratificação natalina será paga anualmente a todo servidor municipal, pelo total da remuneração a que fizer jus. A gratificação natalina corresponderá a 1/12 por mês de efetivo exercício da remuneração devida em dezembro do ano correspondente. Parágrafo 1º. Para efeito de pagamento da gratificação natalina, a remuneração compreende as vantagens estipuladas nos incisos 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11 e 12 do 62. Importante também fazer aquelas remissões conforme os incisos aqui. Parágrafo 3º. Integrará também a gratificação natalina as vantagens do pessoal do magistério municipal. Então, se você ver aqui, né, do 7 e 21, que é que vai fazer parte, né, para receber. Então, do 7, adicional insalubridade, né, prestação de serviço, tal. Aí tem o 21 como exemplo também, produtividade da saúde. Então, esses aqui vão fazer parte para a gratificação natalina, quer dizer, o 13º. Então, vai integrar, né, aquelas gratificações ali. Senão, no caso, por exemplo, guarda municipal, é R$ 974 o vencimento base, né? Imagine receber o 13º só com base nisso. Então, desculpa, a lei
ela já tem essa previsão de que as outras gratificações elas vão, ou adicionais, né, no caso, elas vão integrar a gratificação natalina, que é o 13º salário. O pessoal do magistério também ali, né, na lei. A gratificação natalina será estendida aos inativos e pensionistas em valor igual ao provento ou pensão que percebe na data do seu pagamento. Então, os aposentados e pensionistas, né, da Prefeitura de São Gonçalo também vão receber a gratificação natalina, que é o 13º salário. 73. Caso o servidor deixe o serviço público municipal, a gratificação natalina ser-lhe-á paga proporcionalmente ao número de meses de exercício no ano, com base na remuneração do mês em que correr a exoneração ou demissão. O servidor ele trabalha, digamos, o ano inteiro, né? Digamos que no mês de setembro, final do mês de setembro, ele peça exoneração, pede para sair da prefeitura de São Gonçalo. Ele, no acerto de contas, né, de salário, ele vai fazer jus ao 13º proporcional ao tempo que ele trabalhou. Então, como ele trabalhou aí até o mês de setembro, né, 9 meses, então ele vai receber 9/12 do que ele teria direito na gratificação natalina. Gratificação por exercício... Aqui eu pulei, né? Aplica-se aos ocupantes de cargos em comissão estabelecido nesse artigo. Também cargo em comissão, mesma coisa. Gratificação por exercício de cargo em tempo integral e dedicação exclusiva. 74. Gratificação por exercício de cargo em tempo integral e dedicação exclusiva será concedida até 100% do vencimento do servidor. Então é para dar um estímulo, né, para o servidor não desempenhar outra função. Aí ele recebe mais e continua lá. Do adicional por tempo de serviço. Artigo 75. Por triênio de efetivo e exclusivo exercício no município, será concedido ao servidor um adicional por tempo de serviço, sendo o primeiro a razão de 10% e o subsequente a razão de 5%, até o máximo de 11 triênios, equivalente a 60% do vencimento base. Isso aqui está igual o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Então, cada 3 anos, que é de serviço, ele vai receber um percentual referente a adicional por tempo de serviço. Sendo que no primeiro triênio, né, primeiro adicional, é de 10%, os demais 5%. Então, ele vai receber aí 11 triênios, que equivale a 60% da remuneração base. O adicional é devido a partir do dia imediato àquele em que o servidor completar o tempo de serviço exigido. Os ocupantes de cargo de provimento e comissão não farão jus ao adicional previsto nesta subseção. O tempo de serviço prestado ao município anteriormente à vigência desta lei será computado para efeito da concessão do adicional previsto nesta subseção. Do adicional pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou risco de vida fazem jus ao adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O valor do adicional tratado de subseção será estabelecido por ato do Poder Executivo. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que derem a causa à sua concessão. Artigo 80. Haverá permanente controle da atividade de servidor em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos. 81. A servidora gestante ou lactante, enquanto durar a gestação e a lactação, será afastada das operações e locais previstos no artigo anterior, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. Adicional por serviço extraordinário. Pela prestação do serviço extraordinário, a remuneração será crescida no mínimo 50% em relação à hora normal do trabalho, né? Que é a hora extra, serviço extraordinário.
O serviço extraordinário realizado em horário previsto no artigo 86 será acrescido pelo percentual relativo ao serviço noturno, em função de cada hora extra. O servidor que perceber as vantagens específicas nos incisos 1, 2, 4 do artigo 62 não fará jus ao adicional por serviço extraordinário. 85. O Poder Executivo disciplinará a concessão do adicional por serviço extraordinário. Do adicional noturno. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá o valor hora acrescido de mais 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Importante também memorizar isso, hein? Do adicional de férias. O servidor, no gozo de férias anuais, fará jus a 1/3 de sua remuneração, o famoso terço constitucional, né? 1/3 da sua remuneração quando ele goza férias anuais. O adicional ele será integral nos casos do inciso 1, dos artigos 145 e 149, e proporcional nos demais casos. Ao servidor que opera diretamente e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas, será devido apenas um adicional de férias, que deverá ser pago no primeiro período de gozo. Aqui ele vai falar do adicional de produtividade. Ele cita também, não vou ler os incisos para não ficar maçante, né, que ele acaba repetindo muita coisa aqui, mas eu sugiro que faça uma leitura, tá, e as remissões no 62 e os incisos devidos. Parágrafo 1º. O servidor que menciona este artigo fará jus ainda às seguintes gratificações até 100%. Gratificação de emergência, gratificação de plantonista, gratificação de diarista, gratificação de saúde. As autarquias municipais fica destinada somente à gratificação alinhada no inciso 3 do parágrafo anterior. 89. O Poder Executivo, através de ato, disciplinará a extensão do adicional de produtividade para outros órgãos da administração municipal. Adicional de risco de vida. O servidor com efetivo exercício na Guarda Municipal fará jus ao adicional de risco de vida, na proporção de 60% incidente sobre o vencimento base. Então, é adicional que foi colocado exclusivamente para a Guarda Municipal, hein? Então, está aqui, ó. Adicional de risco de vida. O servidor com efetivo exercício na Guarda Municipal fará jus ao adicional de risco de vida na proporção de 60%, incidente sobre o vencimento base. Parágrafo único. O adicional estabelecido neste artigo será concedido também aos servidores ocupantes o cargo de fiscal de postura, bem como aos ocupantes de cargo em comissão e função gratificada, com efetivo exercício na Superintendência de Fiscalização e Posturas. Adicional de quebra-caixa, até um nome esquisito, eu nunca ouvi falar. Primeira vez que eu vejo uma lei que estabelece um adicional com este nome, né? Adicional de quebra-caixa. Artigo 91. O servidor em efetivo exercício na divisão de tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda fará jus ao adicional de quebra-caixa, no percentual de 30%, incidente sobre o vencimento base. Do salário família. Será concedido salário família ao servidor ativo e inativo pelo cônjuge ou companheiro do servidor que viva comprovadamente em sua companhia, que não exerça atividade remunerada nem tenha renda própria. Por filho ou filha menor de 21 anos, solteiro que não exerça atividade remunerada e tenha renda própria. Por filho ou filha inválido ou mentalmente incapaz, sem renda própria. Parágrafo 1º. Compreende-se neste artigo o filho de qualquer condição, o enteado, o adotivo e o menor que, mediante autorização judicial, estiver sob a guarda e o sustento do devedor. Parágrafo 2º. Ao pai e à mãe equipara-se os representantes legais dos incapazes. Artigo 93. Quando o pai e a mãe forem servidores municipais, ativos ou inativos, e viverem em comum, o salário família será concedido exclusivamente ao pai. O valor do salário família será igual a 5% da menor remuneração paga pelo município, devendo o pagamento ser realizado a partir da data que for protocolado o requerimento. O responsável pelo recebimento do salário família deverá apresentar, no mês de julho de cada ano, a declaração de vida e residência dos dependentes, sob pena de ter suspenso o pagamento da vantagem.
Artigo 96. Nenhum desconto incidirá sobre o salário família, nem este servirá de base a qualquer contribuição, ainda que para fim de previdência social. Todo aquele que por ação ou omissão der causa a pagamento indevido de salário família ficará obrigado à sua restituição sem prejuízo das demais combinações legais. Artigo 98. Nos casos de acumulação legal, o salário família será pago somente em relação a um dos casos. Auxílio-doença. Após cada 12 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, o servidor terá direito a 1 mês de vencimento, a título de auxílio-doença. Parágrafo único. O auxílio-doença não sofrerá desconto de qualquer espécie, ainda que para fim de previdência social. Se ocorrer o falecimento do servidor, o auxílio-doença, aqui faz jus, até a data do óbito será pago proporcionalmente aos seus dependentes. Vale Transporte. O servidor em efetivo exercício terá direito aos benefícios do Vale Transporte. O servidor poderá utilizar todas as formas de transporte coletivo público, urbano ou ainda intermunicipal, operado diretamente pelo poder público mediante concessão em linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente. Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo os serviços seletivos especiais. Artigo 103. Para receber o Vale Transporte, o servidor informará ao órgão de pessoal: 1. Seu endereço residencial com apresentação do respectivo comprovante. 2. Os serviços e meio de transporte mais adequado ao seu deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Parágrafo 1º. A informação de que trata esse artigo será atualizada anualmente ou sempre que ocorrer a alteração das circunstâncias mencionadas nos itens 1 e 2, sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência. Parágrafo 2º. O servidor firmará compromisso de utilizar o Vale Transporte exclusivamente para seu efetivo deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. 3. Parágrafo 3º. A declaração falsa ou uso indevido do Vale Transporte constitui falta grave. Artigo 104. O Vale Transporte será custeado pelo servidor na parcela de 6% do seu vencimento base, excluído qualquer adicional ou vantagem. 2. Pelo Poder Executivo no que exceder a parcela referida no item anterior. Parágrafo único. A concessão do Vale Transporte autorizará o Poder Executivo a descontar mensalmente do servidor que exercer o respeito direito o valor da parcela que trata o item 1 deste artigo. O valor da parcela a ser suportada pelo servidor será descontado proporcionalmente à quantidade de Vale Transporte concedido para o período a que se refere o vencimento base por ocasião do seu pagamento. Das licenças. Vou dar uma pausa rápida e volto já. Voltando aí. Das licenças, né? Deu uma pausa aí para beber uma água. Hoje está fazendo muito frio aqui no Rio. E deixou minha garganta seca aqui. Então vamos lá. Das licenças. Conceder-se-á ao servidor licença para tratamento de saúde, a gestante, a adotante e a paternidade, por acidente em serviço, por motivo de doença em pessoa da família, para o serviço militar obrigatório, para o desempenho de mandato legislativo ou executivo, para tratar de interesses particulares e para desempenho de mandato classista e licença-prêmio. O servidor não poderá permanecer em licença por período superior a 24 meses consecutivos, salvo nos casos previstos nos incisos 5, 6 e 8. Serviço militar, mandato, desempenho de mandato e mandato classista. É vedado exercer de atividade remunerada durante o período de licença previsto nos incisos 1, 2, 3 e 4. É bom anotar do lado para saber aqui, fazer aquela remissão, né? 107. Ao servidor ocupante apenas de cargo em comissão, não serão concedidas as licenças de que trata o artigo anterior. 108. As licenças referidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 106 serão concedidas pelo órgão médico competente após a homologação dos respectivos laudos ou atestados e pelo prazo neles indicados. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese de laudo ou atestado gracioso ou de má-fé,
serão responsabilizados na esfera administrativa, civil e penal o médico e o servidor considerado como faltas aos o médico e o servidor, e será considerado como faltas ao serviço o período de afastamento. 109. O pedido de prorrogação deverá ser apresentado antes de fim do prazo de licença. Se indeferido, contar-se-á como de licença o período compreendido entre a data do término e do conhecimento oficial do despacho denegatório. As licenças poderão ser concedidas a pedido. O servidor não poderá recusar-se à expensão médica sob pena de suspensão do pagamento do vencimento e vantagens até que a mesma se realize. Considerando hábito em inspeção médica, o servidor reassumirá o exercício do cargo ou função, apurando-se como faltos os dias de ausência ao serviço. Será sempre integral a remuneração do servidor, licenciado nos casos previstos no 289 do 106. Nas licenças para tratamento de saúde por acidente em serviço por prazo superior a 30 dias consecutivos, o servidor só fará jus ao vencimento base e às vantagens previstas. Aí você dá aquela lida no 62, né? Parágrafo 2º. No caso de licença de que trata o inciso 6 do artigo 106, o servidor fará jus ao vencimento base e à vantagem prevista no inciso 5 do artigo 62. Licença para tratamento de saúde. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde a pedido ou ex officio, com base em perícia médica. Para a licença até 30 dias, a inspeção será feita por órgão médico oficial competente, e se por prazo superior, por junta médica oficial, sempre composta de pelo menos 3 médicos. Parágrafo 1º. Quando necessário, a inspeção será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontra internado. Os atestados médicos concedidos aos servidores municipais, quando em tratamento fora do município, terão sua validade condicionada à ratificação posterior por médico do município. Nas licenças dependentes de inspeção médica, expirando o prazo do parágrafo 1º do artigo 106, o servidor será submetido a nova inspeção e aposentado, se for julgado inválido para o serviço público em geral, pois verificada a impossibilidade de sua readaptação. Parágrafo único. Na hipótese desse artigo, o tempo decorrido entre o término da licença e o deferimento da aposentadoria será considerado como licença prorrogada. Da licença gestante e adotante e da licença paternidade. Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Ainda não houve alteração, né, da licença gestante aqui na lei de São Gonçalo. 120 dias aqui. A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. No caso de natimorto, decorrido 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e julgada apta reassumirá o exercício. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Na adoção de recém-nascido, a servidora terá direito à licença remunerada até que o adotado complete 120 dias de vida. Pelo nascimento ou adoção de filho, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Para amamentar o filho próprio ou adotado até a idade de 6 meses, a servidora terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de intervalo, que poderá ser parcelado em 2 períodos de meia hora. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 15 anos de idade, serão concedidos 30 dias de licença remunerada para ajustamento do adotado ao novo lar. Licença por acidente em serviço. O servidor acidentado será licenciado com remuneração conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 113. Configura acidente em serviço o dano físico sofrido pelo servidor e que se relacione imediato ou imediatamente às atribuições do cargo exercido. Parágrafo único. Equipara acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo e o sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada à conta de recursos públicos, desde que o município não disponha meios próprios. Parágrafo único. O tratamento especial recomendado por junta médica oficial
constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em administração pública. A prova do acidente será feita no prazo de 72 horas, prorrogável quando as circunstâncias os exigirem. Importante saber cada tipo de licença, né? Dá licença por motivo de doença em pessoa da família. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente, em pessoa que vive às expensas do servidor por tutela, curatela ou responsabilidade que conste de seu assentamento individual na data do evento mediante comprovação médica. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até 30 dias, podendo ser prorrogada por igual período mediante parecer de junta médica oficial e excedendo estes prazos sem remuneração. Licença por serviço militar obrigatório. Servidor convocado. Serviço militar obrigatório será concedida licença à vista do documento oficial. Da remuneração do servidor será descontada a importância percebida na qualidade de incorporado, salvo se tiver havido opção pela vantagem de serviço militar. Ao servidor desincorporado será concedido prazo não excedente a 30 dias para reassumir o exercício sem perda da remuneração. Licença para desempenho de mandato legislativo executivo. O servidor será licenciado sem vencimento ou vantagem de seu cargo efetivo para desempenho de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal. A licença que se refere a esse artigo será concedida a partir da diplomação do eleito pela Justiça Eleitoral e perdurará pelo prazo do mandato. O servidor investido no mandato eletivo de prefeito e vice-prefeito ficará licenciado desde a diplomação pela Justiça Eleitoral até o término do mandato, sendo facultado-lhe optar pela percepção do vencimento e vantagem de seu cargo efetivo. Quando o servidor exercer por nomeação mandato executivo federal, estadual ou municipal, ficará desde a posse licenciado sem vencimentos e vantagens de seu cargo efetivo. É ressalvado para o âmbito municipal o direito de opção pela remuneração do cargo efetivo. Investido o servidor no mandato de vereador e havendo compatibilidade de horário, perceberá o vencimento e as vantagens de seu cargo sem prejuízo dos subsídios a que tiver juiz. E não existindo compatibilidade, será afastado do seu cargo sem percepção do vencimento e vantagens. O servidor terá direito a contar como tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento, o período dos afastamentos previstos nos artigos desta seção, desde que tenha exercido a opção pela remuneração do cargo efetivo. É vedada a transferência ex officio de servidor investido em mandato eletivo municipal durante o tempo de duração do seu mandato. O disposto nessa seção não se aplica ao servidor de provimento cargo em comissão. Licença para tratar de interesses particulares. O servidor estável poderá obter licença sem remuneração para o trato de interesses particulares pelo prazo máximo de 2 anos. O requerente aguardará em exercício a concessão da licença sob pena de demissão por abandono de cargo. Poderá ser negada a licença quando o afastamento do servidor for comprovadamente inconveniente ao interesse do serviço público. O servidor poderá desistir da licença a qualquer tempo, reassumindo o exercício de suas atividades. Só poderá ser concedida nova licença para o tratamento de interesses particulares depois de decorrido 2 anos do término anterior. Quando o interesse do serviço exigir, a licença poderá ser cassada a juízo do prefeito municipal, que deverá comprovar a necessidade do retorno do servidor ao serviço público. Cassada a licença, o servidor terá até 30 dias para reassumir o exercício após divulgação pública. Ao servidor ocupante de cargo em comissão, não se concederá nessa qualidade licença para trato de interesses particulares ao servidor nomeado, transferido ou promovido, antes de assumir o exercício do cargo. Não será concedida licença para trato de interesses particulares ao servidor nomeado, transferido ou promovido antes de assumir o exercício do cargo. Dá licença para desempenho de mandato calacista.
O servidor público municipal eleito presidente ou primeiro secretário do Sindicato dos Servidores Municipais de São Gonçalo será afastado do cargo ou função sem prejuízo da remuneração gratificada. O servidor público municipal eleito presidente ou primeiro secretário do Sindicato dos Servidores Municipais de São Gonçalo será afastado do cargo ou função sem prejuízo da remuneração e gratificação, resguardados os direitos e vantagens inerentes à carreira enquanto durar o seu mandato. Parágrafo único. O servidor efetivo ocupante de cargo em comissão ou função gratificada deverá desincompatibilizar-se do cargo ou função quando empossar-se do mandato de que trata esse artigo. Licença-prêmio. Após cada quinquênio de exercício ininterrupto do município, o servidor de provimento efetivo fará juízo de 3 meses de licença-prêmio com a remuneração do cargo. Parágrafo 1º. O tempo de serviço será apurado em dias e convertido em anos, sem qualquer arredondamento. Parágrafo 2º. As licenças serão concedidas de acordo com a escala organizada pela chefia imediata. Parágrafo 3º. O início do dia gozo de licença concedido será sempre no primeiro dia útil do mês. Artigo 140. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo, sofrer penalidade disciplinar de suspensão ou multa, afastar-se do cargo em virtude de licença por motivo de doença e pessoa da família sem remuneração, licença para tratar de interesses particulares, licença para serviço militar obrigatório, desempenho de mandato legislativo executivo sem perceber vencimento e vantagem do seu cargo efetivo, condenação e pena privativa de liberdade por sentença transitada e julgada, e desempenho de mandato classista. Houver tido mais de 5 faltas injustificadamente, houver gozado mais de 150 dias de licença para tratamento de saúde ou por acidente em serviço. O número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade. A licença-prêmio não poderá ser convertida em dinheiro. Em caso de acumulação de cargos, licença-prêmio será concedida em relação a cada um deles, simultâneo ou separadamente. Será independente o cômputo do quinquênio, cada um dos cargos acumulados. É vedado transformar em licença-prêmio faltas ao serviço ou qualquer outra licença concedida ao servidor. Das férias. O servidor terá direito a férias após o período de 12 meses na seguinte proporção: 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. 24 dias corridos quando houver tido de 6 a 14 faltas. 18 dias de férias, no caso de falta de 15 a 23 faltas. 12 dias de férias em caso de 24 a 32 faltas. Isso aqui é importante também memorizar, porque geralmente cai também em prova. É vedado descontar no período de férias as faltas do servidor ao serviço. Não serão concedidas as férias com início em um exercício e término no seguinte. Durante as férias, o servidor terá direito, além do vencimento, a todas as vantagens que percebia no momento em que passou a fruí-las. É vedada a conversão do período de férias em dinheiro. O início de gozo das férias será sempre no primeiro dia útil do mês. Somente por imperiosa necessidade de serviço, o servidor deixará de gozar férias no período. O impedimento por imperiosa necessidade de serviço para gozo de férias pelo servidor não será presumido, devendo seu chefe imediato comunicar o fato por escrito ao órgão de pessoal 30 dias antes do início previsto para as férias. A chefia imediata do servidor impedido de gozar as férias responsabilizar-se-á pela declaração, sujeitando-se à penalidade prevista neste estatuto, caso comprovada não correspondência à realidade do declarado. As férias não gozadas por imperiosa necessidade de serviço, não computadas para aposentadoria, deverão ser gozadas até 24 meses contados a partir da data da comunicação do fato ao órgão de pessoal. Constitui exceção ao exercício nos parágrafos anteriores neste artigo o exercício de cargo em comissão, função, mandato eletivo ou classista. É permitida a acumulação de férias pelo máximo de 2 períodos. Perderá o direito às férias o servidor que no período aquisitivo houver gozado as 10 licenças que se refere os incisos 4, 5, 7 do artigo 106. Perderá também o direito às férias o servidor que no período aquisitivo houver gozado mais de 150 dias de licença previsto no inciso 1 e 3 do 106.
Não terá direito às férias o servidor que, durante o período aquisitivo, houver gozado nas licenças previstas no inciso 6 e 8 do artigo 106, sem perceber vencimento e vantagem do cargo efetivo. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas terá direito, obrigatoriamente, a férias após o período de 6 meses de atividade profissional, proibida, em qualquer hipótese, a acumulação da seguinte maneira: 20 dias corridos, quando houver faltado ao serviço mais de 3 vezes. 16 dias corridos, quando houver de 4 a 9 faltas. 12 dias corridos, quando houver tido de 10 a 15 faltas. E 8 dias corridos, quando tiver de 16 a 21 faltas. Artigo 150. Ao servidor em regime de acumulação ilícita, ou melhor, ao servidor em regime de acumulação lícita, o adicional de férias será provido em função de cada cargo exercido, cujo período aquisitivo lhe garanta o gozo de férias. Dos afastamentos, importante também para prova. Sem prejuízo do vencimento, direitos ou vantagens, o servidor poderá ausentar-se do serviço por 1 dia para doação de sangue, por 2 dias para se alistar como eleitor, por 8 dias consecutivos, em razão de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filhos enteados, menor sob guarda, tutela e irmãos. Ao servidor estudante matriculado em estabelecimento de ensino qualquer grau oficial reconhecido, será permitido faltar ao serviço, sem prejuízo do seu vencimento ou qualquer direito ou vantagem, nos dias de provas e exames, mediante apresentação de atestado fornecido pelo respectivo estabelecimento. O servidor poderá ser cedido, mediante requisição, para ter exercício em órgão ou entidade de poder da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, desde que sua cessão não implique em prejuízo para o serviço da administração municipal. Poderá ser concedido ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo autorização especial de afastamento com ônus, respeitada a conveniência do Serviço Público Municipal, para participação em congressos, simpósios, cursos de aperfeiçoamento, atualização e especialização em outros estados ou no exterior, desde que o evento esteja relacionado com as atividades do servidor. Autorização especial de afastamento do prefeito municipal. A assistência à saúde do servidor ativo e inativo de seus dependentes será prestada na forma da lei. Vai falar do direito de petição, né? É assegurado ao servidor apresentar requerimento aos poderes municipais em defesa de direito ou de interesse legítimo. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhá-lo por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado ao requerente. O erro na indicação da autoridade não prejudicará a parte, devendo o processo ser encaminhado por quem o tiver, autoridade competente. Do requerimento constará nome, cargo, matrícula, unidade. É aqui tudo importante memorizar também. Não é uma parte tão importante assim, né? Mas também pode cair os prazos, né? A gente pode cair os prazos aqui. O 159. Caberá recurso do indeferimento pedido de reconsideração das decisões do recurso interposto. A gente pula aqui para os prazos, né? O direito de requerer prescreve em 5 anos, quando os atos de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade quanto às questões que envolvam direitos patrimoniais. 120 dias nos demais casos, salvo com outro prazo fixado em lei. A gente vai passando aqui também. A competência para decidir sobre o pedido de certidão é do prefeito municipal, podendo ser delegado. Geralmente ele delega para o secretário. O pedido de certidão será indeferido quando o requerente não tiver interesse legítimo no processo, a matéria a certificar se refere a assunto cuja divulgação afete a segurança pública, pareceres ou informações, salvo se a decisão proferida aos mesmos se reporte. Processo sem decisão final da administração. Caberá pronunciamento da Procuradoria-Geral nos pedidos de certidões formulados pelo Poder Judiciário, no caso de certidões para prova em juízo, se o município for parte na ação em curso ou a ser proposta, e se a autoridade competente para autorizar a certidão tiver dúvidas sobre o requerimento dos documentos que instruem ou a maneira de atendê-los. Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no inciso 1 e 2, em que o aludido pronunciamento é obrigatório, a autoridade, ao encaminhar o processo, deverá instruí-lo previamente com a minuta da certidão a ser expedida. E assim a gente encerra essa parte de direitos e vantagens dos servidores. A aula 4, né? Aula 4, que é a parte 2 de 3, né, do Estatuto. Na próxima videoaula, a gente vai estudar o regime disciplinar dos servidores públicos de São Gonçalo. Agradeço a audiência
Quem gostou, dá aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe dos seus amigos e aqueles que você conhece, concurseiros aí, porque esse projeto é gratuito e a única finalidade é ajudar vocês para essa prova no concurso da Guarda Municipal de São Gonçalo. Não desista, persevere, a vitória é nossa. Continuamos juntos. Forte abraço, boa noite e tchau.